Hoje, irei abordar sobre a montagem de polímeros complexos de carboidratos, os polissacarídeos. Falarei de sua classificação, onde se encontram e quão relevantes eles são em diversos aspectos de nossa vida cotidiana, na medicina e nas pesquisas biomédicas e farmacêuticas. Darei também alguns exemplos de polissacarídeos presentes em nosso dia a dia e na natureza. Espero que a partir desse conhecimento, vocês compreendam a importância que essas moléculas possuem em suas vidas e como a natureza evoluiu de forma a usar os carboidratos em prol da preservação das espécies. Deixo a mensagem de que, em uma carreira científica, oportunidade que poderão cultivar na universidade, tudo deve ser visto em perspectiva. O açúcar, de fato, quando ingerido em excesso, pode causar uma série de danos ao organismo. Apesar disso, a complexa regulação dessas moléculas nos organismos visa a preservação da vida, mas também a desafia. Um exemplo clássico relacionado à glicobiologia e que abrange uma das práticas mais comuns na medicina, a transfusão de sangue, envolve o conhecimento sobre os grupos sanguíneos, ou também conhecido por sistema ABO. Vocês sabiam que nossos grupos sanguíneos são determinados por diferentes tipos de açúcar ligados na superfície das hemácias? Eu imagino que muitos aqui saibam o seu tipo sanguíneo, A, B, O ou AB. Sabemos também que alguém do tipo A não pode receber sangue do tipo B e vice-versa. Pois bem, vamos ver mais a fundo como isso funciona. Nesse slide, temos a representação dos tipos de moléculas de açúcar que recobrem a superfície das hemácias para cada tipo sanguíneo. Pessoas que apresentam o tipo O ou antígeno O têm um pentasacarídeo sobre suas hemácias. Como já sabemos, um oligosacarídeo contendo 5 unidades de monossacarídeos ligados por ligações glicosídicas. Esse pentasacarídeo é conservado em todos os outros grupos sanguíneos. Eles são uma molécula de fucose, mostrado em preto, seguido de uma galactose em verde, um N-acetilglicosamina em azul, outra galactose e uma glicose. Pessoas do tipo A apresentam a essa estrutura conservada do tipo O um monossacarídeo a mais ancorado na galactose, o N-acetilgalactosamina. Logo, pessoas do tipo A apresentam um hexasacarídeo, recobrindo todas as suas hemácias. Essas pessoas do grupo A apresentam então uma enzima que pessoas do grupo B e O não possuem, a N-acetilgalactosamina transferase, que catalisa o ancoramento da molécula de N-acetilgalactosamina ao glicano. Já pessoas do tipo B, ao invés de uma N-acetilgalactosamina, apresentam uma outra molécula de galactose, como mostrado na figura. Logo, apresentam uma enzima galactose transferase. Me pergunto agora, como seriam pessoas que apresentam o grupo sanguíneo AB? Bem, elas apresentam ambas as enzimas, do grupo A e B, ou seja, a N-acetilgalactosamina transferase e a galactose transferase. E suas hemácias apresentarão na superfície tanto o glicano referente ao grupo A quanto o glicano referente ao grupo B, em proporções equivalentes. Por essa explicação, pode-se entender facilmente o porquê de dizermos que pessoas do grupo AB são receptores universais, ou seja, elas podem receber sangue de todos os outros grupos, A, B e O. Haja vista que seu sistema imune não terá anticorpos circulantes contra nenhum desses glicanos. É muito interessante perceber a acurácia que nosso sistema imune possui em reconhecer diferentes moléculas e reagir imediatamente a isso. Se olharmos com cuidado nas diferenças entre os glicanos de pessoas do grupo A e B, perceberemos que a diferença é apenas a presença de uma hidroxila para as pessoas do grupo B
e um NH-acetil para as pessoas do grupo A. Vocês podem observar essa diferença, pequena diferença, nesse slide, na parte esquerda inferior, nas cores amarela para o NH-acetil e verde para a hidroxila. Essa pequena mudança é o suficiente para que nosso sistema imune reconheça imediatamente e reaja a isso. Por essa razão, pessoas do grupo A não podem receber sangue do tipo B e vice-versa. Pessoas do grupo A apresentam anticorpos, ou seja, proteínas que irão se ligar aos glicanos do tipo B. Por isso, caso haja uma transfusão acidental de sangue B em alguém do tipo A, o sistema imune iniciará uma resposta imediata de rejeição, e as consequências são desastrosas. De posse dessas informações, é muito importante que saibam seu grupo sanguíneo e que pessoas do tipo O, por exemplo, são os doadores universais, pois o mesmo tipo de glicano que existe na superfície de suas hemácias são conservados nas pessoas dos outros grupos sanguíneos. Observem a tabela na região direita superior do slide e vejam quão importante é o conhecimento desses glicanos para que procedimentos médicos sejam executados de forma correta. Um outro exemplo de extrema importância envolvendo a participação de moléculas de glicanos diz respeito à necessidade que alguns vírus têm de interagir com glicanos para o processo de infecção celular. Uma molécula de grande relevância médica e de interesse farmacêutico é o monossacarídeo ácido N-acetil neuramínico, ou simplesmente ácido ciálico. Essa molécula está presente na superfície de muitas células, ancorada a glicanos complexos em glicoproteínas. O vírus influenza, por sua vez, responsável por inúmeros surtos sazonais de gripe, apresenta uma relação interessante com esse monossacarídeo, que vou lhes apresentar agora. A gripe ocasionada pelo vírus influenza, diferente do vírus responsável pelo resfriado comum, muitas das vezes não é tratado com a devida atenção que merece. Essa doença apresenta uma forte ameaça às pessoas, principalmente pessoas de idade mais avançada e crianças. Uma das razões dessa grande ameaça é que esse vírus tem a capacidade de se transformar muito rapidamente de uma forma para outra. Em outras palavras, ele apresenta a capacidade de sofrer alterações nas proteínas de sua superfície, mutações em aminoácidos específicos. Imagino que já tenham ouvido falar do vírus H1N1 ou H5N1. Pois então, pela influenza, sofrer alterações muito recorrentes, essas siglas indicam mudanças nas duas principais proteínas da superfície viral, H de hemaglutinina e N de neuraminidase. Essas alterações recorrentes e o surgimento de novas cepas de influenza é o que faz com que todos os anos tenhamos que tomar vacina contra uma nova cepa de influenza. As pesquisas e indústrias farmacêuticas estão sempre buscando estar um passo à frente dessa frequente tendência do influenza de se alterar, para que todo ano tenhamos uma proteção adicional à gripe sazonal, por intermédio das vacinas. Uma outra ameaça é que influenzas muitas das vezes infectam outros animais, que porventura se alteram e adquirem a capacidade de infecção interespécie. Por exemplo, existem cepas de influenza que são capazes de infectar galináceos. Sim, galinhas ficam gripadas, mas esse vírus não passa para humanos. Um outro exemplo é a gripe suína, onde houve adaptação interespécie e os influenzas capazes de infectar suínos passaram a infectar humanos também. A relevância dessas informações é que durante as pesquisas iniciais sobre influenza, os cientistas descobriram que as proteínas da superfície do vírus, tanto a hemaglutinina quanto a neuraminidase, tinham uma relação direta com o ácido ciálico. Eles descobriram que a hemaglutinina era um receptor que se liga ao ácido ciálico exposto na superfície da célula hospedeira, enquanto a neuraminidase apresentava papel enzimático de clivar o ácido ciálico nas células. Se pararmos para raciocinar um minuto, veremos que essas atividades são, em um primeiro momento, controversas. Para que um vírus teria sua superfície coberta por proteínas,
Uma que se liga ao ácido siálico e a outra que o cliva da célula? Bem, isso intrigou os cientistas à época, e para entendermos o funcionamento desse mecanismo viral, temos que explorar o ciclo de infecção do influenza. O vírus se ancora em células ricas em ácido siálico, por intermédio da interação do receptor hemaglutinina com essa molécula de monossacarídeo. Essa ligação tem importância nos estágios iniciais da infecção, ou seja, para o processo de ancoragem e adsorção do vírus para dentro dessa célula, em um processo conhecido por endocitose. Uma vez no interior celular, esse vírus será desmontado por uma maquinaria complexa, o que acabará liberando o material genético do vírus no citosol da célula que foi infectada. A partir daí, essa célula será cooptada a trabalhar para produzir as proteínas virais a partir do seu material genético liberado. Seu único objetivo será montar novas partículas de vírus. Isso ocorrerá pelo processo de replicação e tradução de novas proteínas do vírus, que incluem novas hemaglutininas e neuraminidases. Estas serão encaminhadas para a superfície da célula e, quando ocorrer o processo de brotamento dessas novas partículas virais na superfície da célula infectada, um dos contratempos poderia ser o aprisionamento dessas novas partículas na superfície, por conta da interação do ácido siálico e as novas moléculas de hemaglutinina. É nessa problemática que a neuraminidase atua, clivando os ácidos siálicos e permitindo com que essas novas partículas virais se desliguem da célula e passem a infectar novas células, exponenciando o quadro de infecção. Com essas descobertas, foi visto que a hemaglutinina tem maior relevância nos estágios iniciais da infecção, enquanto a neuraminidase nos estágios tardios, ou seja, na liberação das partículas virais recém-produzidas. Bem, mas qual a importância de se adquirir esse tipo de conhecimento para um farmacêutico, por exemplo? Bem, sabendo da importância da neuraminidase no ciclo viral, muitos pesquisadores passaram a contemplar a possibilidade de inativar a neuraminidase e bloquear ou travar o brotamento do vírus e, consequentemente, sua propagação. Dessa forma, muitos esforços para o desenvolvimento de fármacos que pudessem inativar a neuraminidase foram feitos. E tal empreitada só poderia ser feito se fosse conhecido o mecanismo da reação enzimática realizada pela neuraminidase. O que acontece é que durante reações enzimáticas, matéria que já foi vista por vocês anteriormente, nesse caso, o ácido siálico, substrato da reação, sofre clivagem, formando um estágio de transição, que é representado nesse slide entre colchetes. Algumas propriedades desses intermediários da reação podem ser vistas, como, por exemplo, a aquisição de carga e a alteração na hibridização de sp3 para sp2. Em outras palavras, a molécula se torna plana. Essas observações foram importantes para que os pesquisadores na área farmacêutica buscassem outras moléculas que tivessem propriedades semelhantes a desses intermediários da reação enzimática, de forma a tentar bloquear a atividade enzimática da neuraminidase. De fato, essa estratégia funcionou. Existem fármacos profiláticos no mercado que se utilizaram dessas propriedades de carga e hibridização do estado intermediário formado pelo ácido siálico quando inserido no sítio catalítico da neuraminidase. É como se tivéssemos uma molécula semelhante ao ácido siálico, ou que apresentasse características residuais do ácido siálico, mas que fossem capazes de bloquear a atuação da neuraminidase do influenza. Dois desses fármacos são o Relenza e o Tamiflu, estruturas que vocês podem contemplar nesse slide. Bem, espero ter deixado claro para vocês a importância do conhecimento de glicanos, assim como das pesquisas farmacêuticas no combate de determinadas infecções virais. Vamos em frente. Agora que apresentei dois importantes aspectos envolvendo carboidratos em nossa vida cotidiana, vamos seguir com os polissacarídeos. Lembrando que a partir desse momento estaremos tratando de muitas moléculas de monossacarídeos associadas. Em muitas situações, esse aglomerado de monossacarídeos associados se torna tão extenso
que pode haver a formação de polímeros com estruturas de filamentos ou mesmo grânulos no interior da célula. Dois importantes representantes dos polissacarídeos são o amido e o glicogênio. Esses são homossacáridos envolvidos na estocagem de combustível. O amido em células vegetais e o glicogênio em células animais. O amido pode ser ainda de dois tipos: a amilose, que representa cadeias longas não ramificadas de glicose e conectadas por ligações alfa 1,4, e a amilopectina, onde ocorrem ramificações a cada 24 a 30 resíduos de glicose, por intermédio de ligações do tipo alfa 1,6. Já o glicogênio, um importante polímero de armazenagem de glicose, apresenta maior número de ramificações de moléculas de glicose. Elas ocorrem a cada 8 a 12 resíduos de glicose. Ao observarem a ilustração nesse slide, perceberão que o glicogênio é, portanto, mais ramificado que o amido, apresentando maior compactação dessas moléculas de glicose. Em amarelo, na parte inferior do slide, podemos observar uma série de ligações do tipo alfa 1,4, ligando moléculas de glicose em um polímero de glicogênio. Em rosa, na parte inferior à direita, podemos observar um ponto de ramificação do glicogênio, onde ocorre a ligação do tipo alfa 1,6. No próximo slide, temos imagens obtidas por uma técnica chamada micrografia, que é capaz de ampliar determinadas estruturas em milhares de vezes. A ideia aqui é mostrar o tamanho que esses polissacarídeos podem alcançar. Em um corte transversal de uma batata, podemos observar inúmeras estruturas em formato de elipse, os grânulos de amido. Vejam que a escala no canto inferior à direita da imagem mostra que alguns grânulos podem alcançar até 250 micrômetros. Para colocar em referência, 1 micrômetro é o equivalente a pegar uma régua de 1 metro e dividi-la 1 milhão de partes. Os hepatócitos também são uma grande reserva de glicogênio, que aparecem na imagem inferior corados em vermelho. Muito bem, uma pergunta que surge é qual seria a razão das células estocarem uma grande quantidade de glicose na forma dessas enormes estruturas poliméricas de glicogênio. Sabemos que serão usadas em algum momento para obtenção de energia, mas por que não estocar a glicose em sua forma livre, então? A observação da molécula de glicose por si só já nos oferece uma explicação. Como vocês devem se lembrar, moléculas de glicose apresentam vários grupos hidroxila pendurados, o que favorece e muito a interação dessas moléculas com a água. Dessa forma, se a glicose fosse estocada em sua forma livre no interior celular, haveria uma contribuição osmótica tão grande, ou seja, uma enorme quantidade de água seria levada junto para o interior celular, o que poderia causar danos à célula. Já na forma de grânulos de glicogênio, a contribuição osmótica para a entrada de água é drasticamente menor, haja vista que muitos grupamentos hidroxilas, nessas moléculas de glicose incorporadas ao glicogênio, foram perdidas por conta da formação das ligações glicosídicas alfa 1,4 e alfa 1,6. Isso permite a armazenagem de muito mais moléculas em um volume muito menor, trazendo eficiência ao processo de estocagem. Para termos uma ideia de concentrações, quando os níveis de glicose no sangue ficam menores que 5 milimolar, começamos a nos sentir letárgicos, um quadro conhecido por hipoglicemia, o que pode nos levar a síncopes, desmaios repentinos. A concentração de glicose no interior de grânulos de glicogênio pode chegar a 400 milimolar, ou seja, uma enorme reserva de energia disponível para quando houver necessidade. Além dos polissacarídeos de valor energético, como o amido e o glicogênio, existem também os representantes de valor estrutural, ou seja, servem como arcabouço de manutenção de estruturas biológicas. Vejam a celulose, por exemplo. Esse polímero não ramificado de glicose é formado por ligações do tipo beta 1,4. Elas formam enormes filamentos, como mostrado na imagem desse slide, e recobrem a parede celular de todas as plantas.
As características que fornecem a função de manutenção estrutural das paredes das plantas é a orientação que as moléculas de glicose se dispõem nessa estrutura. Cada glicose é rotacionada em 180 graus quando comparado à molécula anterior. E, além disso, ligações de hidrogênio entre cadeias de celulose garantem a sua estabilidade. Essas propriedades podem ser observadas na ilustração em formato de esferas. Esferas vermelhas representam átomos de oxigênio, esferas azuis, carbonos, e as brancas, hidrogênio. As linhas pontilhadas em azul indicam as ligações de hidrogênio que estabilizam a estrutura. A celulose tem uma função central na vida humana, e muitas empresas, como por exemplo a Suzano, tiraram proveito dessa matéria-prima. Só para dar um exemplo, se você estiver anotando essa aula em uma folha de caderno, saiba que o papel é feito de celulose, extraída do tronco das árvores. No link fornecido nesse slide, vocês poderão entender como a indústria de produção de papel faz uso da celulose. Vale mencionar também que muitos alimentos de origem vegetal que ingerimos contêm celulose e que nossos organismos não apresentam as enzimas necessárias para quebrar as ligações glicosídicas beta-1,4 que formam a celulose. Dessa forma, eliminamos a celulose sem nenhum processamento. Entretanto, dispomos de enzimas chamadas de alfa-amilases em nossa saliva que começam a atuar na quebra das ligações alfa-1,4 já durante a etapa da mastigação de alimentos que contenham o amido. Esse quadro se inverte quando tratamos de animais ruminantes, como bois e vacas. Estes apresentam enzimas capazes de quebrar a ligação beta-1,4 da celulose. Os cupins, um outro exemplo, são também capazes de quebrar a celulose. Imagino que já tenham visto o que os cupins fazem com móveis de madeira. Um exemplo bastante interessante de polissacarídeo de valor estrutural é a quitina. Esse polímero é o principal constituinte do exoesqueleto de invertebrados com cadeias não ramificadas, de N-acetilglicosamina conectado por ligações beta-1,4, como representado na estrutura química. A foto à esquerda ilustra uma cigarra, passando por um processo conhecido por ecdise, onde o animal abandona seu exoesqueleto de quitina. Não é difícil encontrar durante o verão o canto das cigarras. Da próxima vez que estiver apreciando o canto de uma delas, procure no tronco da árvore mais próxima. É provável que encontre um exemplar de exoesqueleto. O próximo exemplo são as dextranas. Esses são polissacarídeos ramificados de glicose com ligações glicosídicas variadas, por exemplo, alfa-1,3 e alfa-1,6. As dextranas foram descobertas por Louis Pasteur como um produto microbiano no vinho. De fato, muitas bactérias na presença de sacarose são capazes de produzir dextranas. A placa dental, ilustrada na figura à direita, é formada de bactérias residentes na boca e esse biofilme, marcado em roxo, tem composição elevada de dextranas. Em aplicações médicas, as dextranas são administradas na circulação sanguínea, pois apresentam efeitos antitrombóticos. Elas se ligam às células do sangue, impedindo sua agregação e formação de trombos. Apresentam também função de expandir o volume em situações de hipovolemia, por conta da grande quantidade de hidroxilas para carregar moléculas de água. Em aplicações de pesquisas biomédicas, dextranas sintéticas são de grande utilidade para auxiliar no fracionamento de proteínas de diferentes tamanhos. Quando conectadas por ligações cruzadas, elas se tornam materiais insolúveis, porém porosos, com cavidades internas que permitem a passagem de outras biomoléculas. Dessa forma, resinas como a ilustrada na letra A desse slide, em formato de esfera, podem, mediante a passagem de um fluxo de líquido, separar proteínas de diferentes tamanhos, ou seja, atrasam a passagem de proteínas pequenas, na figura B representado por bolinhas amarelas, pois estas ficam mais retidas nos diferentes tamanhos de poro, de dextrana, enquanto que as proteínas grandes, representadas aqui por bolinhas vermelhas, não entram nos poros menores e saem em um tempo mais rápido da malha de dextrana. Na ilustração C, é possível observar que proteínas menores, em amarelo, saem em um tempo ou volume de retenção maior.
enquanto proteínas maiores, em vermelho, saem mais rapidamente. Mais um exemplo de polissacarídeo de ampla aplicação nas áreas de pesquisa biomédica, microbiológica, farmacêutica e também de uso na culinária e indústria é o agar. Ele é composto por agarose e agaropectina, uma mistura de polissacarídeos com unidades de galactose e diferentes quantidades de sulfato e piruvato. Esse polissacarídeo ocorre de forma natural e tem papel estrutural na parede celular de diversas espécies de algas marinhas vermelhas, sendo, portanto, sua principal fonte de extração. O agar apresenta uma propriedade que facilita seu uso em diversas aplicações. Em água fria, o agar é insolúvel, porém, mediante aquecimento, ele se expande por conta da interação com muitas moléculas de água, o que permite com que ele forme uma estrutura gelatinosa após o seu arrefecimento. O processo de gelação do agar é amplamente utilizado em pesquisas biomédicas, por exemplo, durante o preparo de suportes inertes para a separação por eletroforese, como mostrado à esquerda. Na microbiologia, é também utilizado como superfície de crescimento de bactérias e outros micro-organismos, além de seu uso na confecção de cápsulas para encapsulamento de medicamentos. Na gastronomia, o agar é utilizado para preparo de deliciosas sobremesas, onde uma grande variedade de aromas, frutas e outros alimentos são aprisionados em sua malha mediante refrigeração. Muitas bactérias apresentam na região externa de sua parede celular heteropolímeros, contendo unidades alternadas de N-acetilglicosamina, destacado em vermelho, e ácido N-acetilmurâmico, destacado em verde, unidos por ligações beta-1,4. Esses polímeros lineares se organizam lado a lado na parede celular e são conectados entre si por resíduos de aminoácidos, como ilustrado em formato de esferas no canto inferior à esquerda desse slide. Um pequeno peptídeo de 5 glicinas, uma pentaglicina, juntamente com outros resíduos de aminoácidos, como por exemplo alanina, ácido glutâmico, lisina e a outra alanina, são responsáveis pelas ligações cruzadas desses polímeros lineares, fornecendo estabilidade a todo o arcabouço bacteriano. Essa estrutura como um todo recebe o nome de peptidoglicano, sendo fundamental para a preservação osmótica da bactéria. É interessante notar que a classe de antibióticos beta-lactâmicos, como por exemplo as penicilinas, atuam interferindo nas enzimas responsáveis pela montagem dessas ligações cruzadas do peptidoglicano. Isso leva a uma menor estabilidade da camada de peptidoglicano. Bactérias, então, não suportam a pressão osmótica pela entrada de água em seu interior e sofrem lise por choque osmótico. Um outro aspecto interessante entre os mecanismos de combate a infecções bacterianas é a enzima lisozima, muito presente nas lágrimas do ser humano. Essa enzima tem a habilidade de hidrolisar a ligação glicosídica beta-1,4 entre a N-acetilglicosamina e o ácido N-acetilmurâmico, fragilizando também a camada de peptidoglicano das bactérias. Por último, mas não menos importante, os glicosaminoglicanos, que são heteropolissacarídeos presentes na matriz extracelular e compostos por ácidos urônicos e aminoácidos, como exemplificado nesse slide. A matriz extracelular é compreendida por um conjunto de moléculas secretadas por determinadas células e que fornecem auxílio estrutural para outras células. Alguns ésteres de sulfato podem estar presentes no lugar das hidroxilas ou em alguns dos grupos aminos de determinados resíduos da glicosamina. Entre os exemplos estão a heparina e o heparansulfato. Muitos outros glicosaminoglicanos, como o ácido hialurônico, condroitina, dermatansulfato e queratansulfato, garantem à matriz extracelular viscosidade e resistência à compressão. Pois bem, pessoal, hoje é só. Na próxima aula, começaremos a abordar sobre os ácidos nucleicos e a formação do DNA. Até lá!